Eu acho que eu nunca ouvi tanto crise de confiança quanto na última semana. Nós tivemos semana passada, recente, a lista de influenciadores, né, que foi vazado pelas agências aqui do Brasil, agência de marketing, de publicidade, falando como é trabalhar com esses influenciadores e se eles são realmente transparentes, como eles são realmente por trás das câmeras, se é tudo um personagem. E, inclusive, teve várias coisas muito tenebrosas sendo expostas e, obviamente, né, a gente não tem como saber se de fato aconteceu. Mas essa planilha viralizou aí pelas redes sociais e deu muito o que falar. Eu dei uma olhadinha e eu fiquei, assim, abismada com um tanto de influenciadores grandes sendo expostos nela. E, obviamente, nós não temos, como eu disse, a confirmação de que é um fato. Mas é uma informação que gera falta de confiança nos influenciadores. Então nós já estamos com falta de confiança em todos os aspectos, né? Político, relacionado literalmente ao planeta, né? Então acho que o Covid foi um ponto muito forte para gerar essa instabilidade, né? Essa falta de confiança e esse medo de que volte ou de que algo novo venha a acontecer, né, que a gente passe novamente por um período aí grande de instabilidade que até hoje a gente não se recuperou. Também temos agora as inteligências artificiais que hoje, principalmente em agências, é muito complicado, né, tem clientes que contratam agências e recebem, né, das agências materiais produzidos por inteligência artificial. Será que os conteúdos que estão aí na rede social realmente foram feitos, né, foram criados, foram pensados por pessoas? Imagens, né, que hoje em dia a IA tem capacidade de fazer montagens, de fazer, enfim, gerar imagens muito boas, claro, obviamente não a nível de perfeição, mas já gera uma desconfiança, né? Será que isso realmente foi feito por um ser humano ou foi feito por uma inteligência artificial? Então aqui a gente tá falando sobre uma insegurança relacionada à ética, à fake news, à tecnologia, e também nos últimos anos nós estamos vendo marcas praticando greenwashing só para melhorar a imagem delas ou então se posicionar no mercado como uma marca que cuida do planeta, né? Mas na verdade de fato não aplicou as práticas, sabe? De fato não pratica o que fala. Então nós estamos passando atualmente por várias crises globais, né? Climática, social e econômica. E isso obviamente gera uma crise de confiança. Então, em quem nós podemos confiar? Então, falando exclusivamente sobre o Mark Zuckerberg, ele praticamente, literalmente jogou a bomba, né? A responsabilidade para o nosso colo, para nós usuários, para que a gente possa filtrar o que realmente é fake news ou o que não é, né? Adicionando aquelas notas da comunidade, assim como o X faz atualmente, né? Nós estamos no meio de uma crise. E falando agora apenas relacionado à imagem, a marketing, porque eu não vou entrar em aspecto econômico nem político, é bom a gente lembrar, e é por isso que eu quis gravar esse vídeo, porque eu acho que a palavra que mais está em alta diante dessa instabilidade que a gente tá vivendo, é o medo. Eu entro muito no LinkedIn e nos últimos dias eu vejo muito comentário, muito comentário de especialistas em marketing, negócio, em mercado, falando sobre esses pontos de instabilidade que a gente tá passando, né? Eu vi muitos deles falando que uma forma das empresas superarem isso seria criando conteúdos, construindo uma imagem de confiança para o consumidor, né, para o cliente, enfim, para o paciente, etc. Então seria basicamente que a responsabilidade das empresas nesse momento, dos influenciadores, etc., seria criar uma imagem, passar uma imagem de confiança. E eu acho que o problema não é tão superficial assim. Vi também muita gente falando para as empresas não contribuir com esse caos, né, não falar sobre, enfim, não entrar nessa conversa. E eu acredito que isso é utópico, né? É impossível as empresas, as marcas, nós que trabalhamos com marketing, a gente não se envolver de algum modo. E por mais que a gente, sei lá, expresse minha opinião, por mais que eu esteja gravando esse vídeo para um público, para um grupo de pessoas que vão assistir somente, né? Não vai ser todo mundo, mas essa ação, né? O ato de você estar conectado faz com que qualquer interação, mesmo que bem intencionada, possa correr o risco de ser mal interpretada. Então eu acredito que as marcas, as empresas, as pessoas que trabalham com isso não tenham que fugir do assunto, não tenham que fingir que não exista e produzir conteúdos para falar eu sou diferente, a minha empresa, a minha marca, o meu negócio está fora disso, enfim, eu acho que a intenção, a questão não seja você fugir, mas usar a voz, usar a sua presença online para criar debates que sejam produtivos. Então,
para passar informação. Eu acho que a palavra é essa. Hoje se fala muito sobre medo, né? Então, criar pânico. Eu vi vários posts criando pânico em torno disso. E eu não estou falando que nós não devemos cobrar, por exemplo, o Mark Zuckerberg sei lá, de realmente voltar com essa questão de checagem de fatos, porque eu acho que é responsabilidade dele, né? Principalmente como dono da plataforma. Eu não acho que a gente deva, né, deixar de fazer isso, deixar de cobrar, enfim. Mas além de cobrar, debater também e passar a informação, porque muitas vezes as informações chegam deturpadas em algumas pessoas, ou até mesmo não cheguem. Então eu vejo que a empresa, ela tem, a marca, enfim, ela tem que ter uma responsabilidade muito mais ativa do que passiva, sabe? Eu vi muita gente falando, crie conteúdos assim, assado, faça um post mostrando isso, não sei o que lá da sua empresa, para mostrar como vocês são transparentes e cuidam dos dados e são humanos. Eu acho que isso é a ponta, né? Isso é divulgação, isso é, enfim, é um marketing ali vitrine, como eu gosto de chamar. Então eu acredito que as marcas não têm que se limitar somente a se posicionar no sentido de se defender, mas debater, sabe? De estar presente nesses assuntos, de procurar soluções para gerar mais confiança, para gerar mais conforto. Ou você simplesmente acreditar que o papel da marca nesse momento é simplesmente se posicionar, se defendendo, fazendo um post, enfim, eu acho que é uma simplificação excessiva para um problema complexo. Especialmente num cenário tão dinâmico, né, que a gente está vivendo agora em 2025. O primeiro passo, que eu acredito muito, é entender o seu público, em que momento ele está. Eu vou trazer alguns dados agora que eu acho muito importante mesmo, você prestar muita atenção. Você que estuda marketing, você que trabalha com marketing, enfim. É muito importante você ter conhecimento desses dados, então vamos lá. 64% dos usuários globais afirmam ter dificuldade para identificar notícias verdadeiras na internet. Mais de 50% das interações em redes sociais envolvem conteúdos falsos ou parcialmente enganosos. Influenciadores promovendo plataformas de aposta, onde 42% dos usuários relatam perdas financeiras significativas após campanhas publicitárias. 69% das pessoas afirmam que não consegue distinguir entre conteúdo criado por IA e conteúdo humano. A produção de deepfake cresceu 47% ao ano desde 2020, com o uso predominante em golpes e campanhas de desinformação. Apenas 20% dos consumidores acreditam nas alegações de sustentabilidade feitas por grandes marcas. Um estudo da Forrester Research revelou que 77% dos consumidores desconfiam de campanhas que não apresentam dados transparentes sobre impacto ambiental. 58% dos entrevistados em um estudo global disseram que confiam menos nas pessoas do que há 10 anos. 87% dos jovens da geração Z relataram sentir ansiedade ao consumir notícias ou interagir em rede social. Então, isso, né, como já falou um dado também sobre a questão de influenciadores que divulgam casas de aposta e, enfim, mentem sobre resultados de produtos das quais eles fazem publicidade, tudo isso gera uma ansiedade em nós consumidores, né? Então, será que a gente pode confiar naquele influenciador que se diz tão bonzinho, né, tão empático? E eu acho que por mais que nós estejamos no meio desse caos mesmo, né, de instabilidade em todos os aspectos, eu acho que é muito importante esse debate, porque nós estamos, né, vindo de anos muito complicados nas redes sociais, tanto na questão de divulgação, né, de publicidade, de campanhas que a gente se questiona, né, por exemplo, da qualidade, marcas fraudulentas, já teve, enfim, diversos casos sobre isso, né, de marcas que pagam influenciadores para dar golpe. Também a gente se questiona muito, né, de onde os nossos dados, para onde estão indo os nossos dados. Todos os nossos dados estão expostos, seja a um navegador, a uma rede social. Então tudo que a gente pesquisa, como a gente consome, tudo isso vai para um grande banco de dados, né, que é usado depois para mandar campanhas personalizadas pra gente. Então, quem nunca estava navegando na internet, viu um produto, fechou a página, depois de um tempo o produto aparece de novo para você em meio de publicidade, de ads, enfim, de campanha. Então, para onde os nossos dados realmente estão indo? E nos últimos anos nós estamos tendo várias mudanças e vários momentos, né, pra gente se questionar sobre isso. Teve uma influenciadora que postou no TikTok mais ou menos um mês atrás que ela vendeu o escaneamento da íris dela para criar uma identidade virtual e ela disse que se arrependeu
Ela falou que ela não pensou nas consequências. Ela foi lá, eles fizeram um escaneamento da íris dela, pegou esse dado, né? E, enfim. Aí ela se questionou depois de já ter feito. O que será que eles podem fazer com essa informação, né? Por que eles estão pagando R$650 para fazer esse escaneamento? A gente precisa começar a se questionar. Porque nós estamos online e nós temos pegadas digitais por todo lugar que a gente navega. Basicamente isso. E às vezes a gente esquece, né? Pensa que é só uma informaçãozinha, é só uma pesquisa, mas na verdade não. Nós estamos deixando uma informação da gente ali. E que sim, muita gente pode fazer muita coisa com isso. Criar produtos, né? Se a gente for pensar assim, criar produtos personalizados, ou até mesmo usar essas informações para coisas que a gente nem sabe ainda o que é. Eu acredito que o caminho que a gente deva seguir, tanto nós usuários como nós criadores de conteúdo ou donos de empresa, etc., seja criar debates, questionar o que a gente consome, questionar onde a gente coloca os nossos dados e buscar ter informação. Eu acho que é a palavra perfeita para definir isso, sabe? É tirar o medo da jogada, porque vende muito, né? O medo vende muito. Tanto de conteúdo que apareceu na minha timeline falando sobre esses pontos que eu trouxe aqui pra vocês, mas uma abordagem totalmente caótica, né? Olha o que pode acontecer com você, enfim. Eu acho que não é por esse caminho que a gente tem que seguir, né? Não é o medo, não é o caos, não é gerar pavor nem pânico nas pessoas, mas fazer nós questionarmos, né? Onde nós colocamos nossos dados, o que nós estamos consumindo, quem nós estamos acompanhando e nos deixando influenciar. Eu vou fazer mais pra frente um vídeo falando só sobre influenciadores também, acho que tem muito pra falar. A parte dos influenciadores, eles são muito importantes, dessa categoria é muito importante, porque eles influenciam a nossa compra, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, os nossos gostos, então é uma extensão das empresas, né? É um braço muito importante, é a confiança. Então eu vou trazer futuramente mais um vídeo falando com mais detalhes sobre isso. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado a entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo. Eu vou deixar aqui também na descrição as fontes, né, que eu usei para fazer esse vídeo. E também vou deixar um post que eu fiz no blog falando sobre esse assunto, né, continuando a nossa conversa. E eu espero que você possa tirar melhor proveito disso, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Um beijo e tchau!